Olá, queridos alunos. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o Simple Present, um conteúdo que a gente já viu anteriormente em sala de aula, tá bom? Para iniciar sobre o Simple Present, eu tenho aqui duas frases. He studies English every Friday, que é ele estuda inglês toda sexta-feira. E a segunda, I live in Teresina. Eu moro em Teresina, tá certo? Então, eu peço que vocês memorizem essas duas frases, tá? Que a gente vai estudar elas daqui a pouco. E cada uma nas suas respectivas regras, tá certo? No caso, a gente utiliza o Simple Present para falar de fatos e generalizações. O que seriam essas generalizações? Seriam verdades universais, verdades que todo mundo sabe, tá certo? No caso da nossa primeira frase, lembra que eu falei? I live in Teresina. Eu moro em Teresina. É um fato, pois eu moro em Teresina, tá certo? O verbo que está grafado de vermelho, live, que é o verbo morar ou viver, tá certo? Aqui a frase está escrita utilizando o simple present. A segunda frase, the sun rises in the east, ou seja, o sol nasce no leste, tá ok? No caso aqui, é uma verdade universal, pois todo mundo sabe que o sol nasce no leste, tá certo? A segunda regrinha. Usa-se o simple present para falar de hábitos, rotinas, acontecimentos ou ações que ocorrem regularmente ou com uma certa frequência. É comum o uso de advérbios de frequência, tais como always, que é sempre, often, que é frequentemente, sometimes, às vezes, usually, usualmente, normally, normalmente, every day, todo dia, que pode ser toda semana, todo mês, todo ano. Aqui temos duas frases. Lembra que eu já falei dessa? He studies English every Friday. Não lembram? Então, aquela lá do início. Que significa o quê? Ele estuda inglês toda sexta-feira. No caso aqui, nós utilizamos every, que é todo ou toda, que é um advérbio de frequência, tá certo? Temos a segunda frase. I get up at 7 o'clock every day. Ok, every novamente. Então, estamos falando de um hábito, tá certo? Ou seja, eu me levanto às 7 horas todos os dias, tá ok? Então, basicamente, utilizamos o simple present para falar de fatos e de hábitos, tá certo? Sem contar em verdade universal. Tá ok? Beleza, vamos ver agora a estrutura das frases, onde nós iremos ver a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Beleza? Nas frases afirmativas com I, you, we e they, usamos um sujeito mais o verbo principal, tá certo? Sujeito e o verbo principal. Nos nossos exemplos, temos o primeiro, I play piano, ou seja, eu toco piano. O verbo que está em vermelho, play, tá? We work in office. Nós trabalhamos em um escritório. O verbo work, que está em vermelho. They go to school in afternoon, ou seja, eles vão para a escola à tarde, tá certo? Então, temos aqui na primeira frase I play piano, nosso sujeito I, o nosso verbo play e o nosso complemento piano, tá certo? Essa é a forma afirmativa do I, you, we e they, tá certo? No caso
nas frases afirmativas com he, she e it, que são as terceiras pessoas do singular, vai ser um pouco diferente. Aqui nós iremos ter um sujeito mais o verbo, e esse verbo principal vamos acrescentar no final do verbo o S, tá certo? Lembrando que essa regra para acrescentar S é apenas nas terceiras pessoas do singular, tá ok? Exemplo: She loves chocolate, ou seja, ela ama chocolate. It usually rains a lot in spring. Segundo exemplo, geralmente chove muito na primavera, tá ok? Terceiro exemplo, my brother plays soccer very well. Meu irmão joga futebol muito bem. Na primeira frase, temos o verbo love. Como é a terceira pessoa do singular, fica loves, tá certo? Na segunda frase, rain, que é o verbo chover, temos na terceira pessoa rains. Play, na terceira frase, que é o verbo jogar, tocar, brincar. Na terceira pessoa do singular fica plays, tá certo? Vale lembrar que temos regras importantes para a terceira pessoa do singular, que são he, she e it, beleza? No caso, temos as regras. Se o verbo terminar em O, CH, S, SS, SH, X ou Z, iremos acrescentar no final desses verbos ES para formar a terceira pessoa do singular, tá certo? Mais uma vez, terminar em O, CH, S, SS, SH, X e Z, acrescenta-se ES, beleza? Nossos exemplos. Go, verbo ir. Na terceira pessoa fica goes. Verbo catch, que é o verbo pegar, fica catches. Pass, verbo passar, fica passes. Brush, que é o verbo escovar, fica brushes. Fix, que é o verbo consertar, fica fixes. E o verbo buzz, que é o verbo zumbir, fica buzzes. Ok? A segunda regra: caso o verbo termine em Y precedido de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta-se ES. Tá certo? No caso do verbo aqui, do nosso verbo try, que é o verbo tentar ou experimentar. Ele é finalizado em Y, precedido da consoante R. Então, iríamos trocar esse Y e acrescentar IES, tá ok? E se o verbo for precedido de uma vogal, a gente vai acrescentar apenas o S, ok? Essas são as regras importantes para a terceira pessoa do singular. Apenas as terceiras pessoas do singular vão sofrer com essas regras, tá certo? Agora, voltando para a estrutura das frases, vamos ver agora a forma negativa. No caso da negativa do I, you, we e they, iremos utilizar como um sujeito, o don't, que é o mesmo de do not, tá certo? Nas frases. Então, temos os exemplos. We don't work in office, ou seja, nós não trabalhamos em um escritório. Temos aqui a nossa negativa don't work, na primeira frase. Na segunda frase, temos I don't live in Teresina. Eu não moro em Teresina. Temos a negativa I don't live, tá certo? Para fazer a negativa com I, you, we e they, iremos utilizar o don't ou simplesmente do not, ok? Já para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, iremos utilizar o thus. Beleza? O thus, aqui vamos utilizar o doesn't ou o does not, ok? No exemplo,
She doesn't like chocolate, ou seja, ela não gosta de chocolate, ok? My brother doesn't play soccer very well, ou seja, meu irmão não joga futebol muito bem. As nossas negativas, doesn't like e doesn't play, ok? Lembrando, nas terceiras pessoas do singular, iremos utilizar o doesn't ou does not, ok? Lembrando também que quando a gente for fazer a negativa do simple present, o verbo ele vai voltar para o seu estado original. Lembram que eu falei para vocês que a gente coloca S, ES ou IES nos verbos quando for terceira pessoa do singular? Então, na forma negativa, o verbo volta para o seu estado original, tá certo? Sem S, ES ou IES. Porque o auxiliar das, ele já está com ES no final, então não precisa, tá ok? No caso agora da interrogativa, para I, you, we e they, a gente vai utilizar o quê? O do como auxiliar, ou seja, o do ele vem primeiro, logo depois o sujeito e o verbo principal, tá ok? No caso dos exemplos, do I play piano? Eu toco piano? No caso aí da primeira frase, temos o do como auxiliar, o nosso sujeito I, o verbo play e o complemento piano, tá certo? É sempre nessa sequência. O auxiliar primeiro, o sujeito depois, o verbo principal e o complemento da frase. No caso da segunda frase, do we work in an office? Ou seja, nós trabalhamos em um escritório? Mais uma vez, o do como auxiliar na frente, o sujeito we e o verbo principal work, ok? No caso das frases interrogativas das terceiras pessoas do singular, he, she e it. Nesse caso, iremos utilizar o auxiliar das, o mesmo auxiliar da negativa. Só que aqui o das vem primeiro, logo depois o sujeito, e o verbo principal no seu estado original também. Lembra que eu falei que lá na negativa o verbo vai voltar para o seu estado original? Aqui na interrogativa também, tá certo? Apenas interrogativa e negativa, o verbo não precisa de S no final, ou é S ou IES, beleza? No caso aqui das frases. Does she love chocolate? Ela ama chocolate? O auxiliar does, primeiro, o sujeito she e o nosso verbo love. Percebam que ele está sem um S no final, tá ok? Na segunda frase, does my brother play soccer very well? Meu irmão joga futebol muito bem? Mais uma vez, o does como auxiliar na frente, o sujeito my brother e o verbo play, sem o S no final, tá ok? Para ajudar vocês, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, para praticar o que vocês viram aqui e também o que a gente já trabalhou em sala de aula, tá ok? Aguardo vocês para mandar a atividade e até a próxima.